Memórias são lembranças, e lembranças podem ser aquelas cotidianas, que recordamos tudo o que fizemos meia hora atrás ou até o que comemos na noite anterior. Mas as lembranças que mais nos marcam são aquelas ligadas ao nosso emocional, que podem nos levar de volta às mesmas emoções de um momento, nos fazer reviver cenas do passado, sejam elas traumas ou não. Sem dúvida, nos afetam de diferentes formas e em diferentes intensidades, e aos poucos vão nos moldando no nosso caráter e na nossa personalidade. Nos ensinam, nos magoam, nos alegram, mas, com certeza, sempre nos marcam. Quero trazer à memória tudo aquilo que pode me trazer esperança. Meu nome é Larissa, eu tenho 24 anos, hoje eu sou influenciadora digital, trabalho com as redes sociais e hoje eu vim contar um pouco da minha história de vida pra vocês. Bom, tudo começou em 2020, quando a minha mãe, que era muito próxima de mim, eu já era casada na época, mas a gente tinha um contato próximo porque eu trabalhava com ela, ela descobriu um câncer de mama. E desde então, a gente começou o tratamento, né, começamos essa luta que só quem já viveu ou vive de perto, acompanha essa doença, sabe o quanto é triste, o quanto é dolorosa. Porém, nós passamos, né, foi um ano de tratamento, minha mãe passou até bem. E em dezembro de 2020, nos exames que ia encerrar ali esse ciclo de tratamento, foi descoberta uma metástase no pulmão. Em consequência, na mesma época, eu descobri que eu estava grávida. Gravidez pra mim era um assunto delicado. Você perguntasse pra mim, se você quer ser mãe, não era algo que eu queria no momento. Foi algo que eu até questionei o porquê. Porque não estava nos planos, foi a gravidez não planejada. Porém, eu tava passando por tanta coisa na época que eu simplesmente deixei de lado. Eu falei, estou grávida, vou fazer ali o pré-natal certinho. Porém, não fiz chá de bebê, não tive todo aquele encanto da gravidez, nem ensaio de gestante, nem nada. Porque a minha preocupação principal naquela época era a doença da minha mãe, era acompanhar o tratamento de perto. E nessa época, eu lembro que a gente estava em pandemia. Eu sempre fui de gravar a minha vida nas redes sociais, de gravar no Instagram, de aparecer no Instagram, porém nunca profissionalmente, era só algo que eu gostava. E nessa mesma época eu decidi criar uma conta no TikTok. De inicial, era só apenas pra memória, porque eu sabia que eu tava passando por um momento difícil e talvez futuramente eu queria saber como eu era grávida, já que eu não tinha feito ensaio de nada. Então, eu acho que seria legal ter uma lembrança. Então, eu comecei a gravar o meu dia e, consequentemente, aquilo foi distraindo a minha cabeça pra tudo que eu passava naquele momento. Então, eu comecei a gravar, as pessoas começaram a acompanhar e a decorrer que a barriga ia crescendo, ia chegando mais gente pra ver e querer ver o nascimento do Azaf, tudo aquilo que eu tava passando na época. Eu comecei a compartilhar o meu dia a dia de maneira descontraída e bem humorada, porque como eu sou, eu já estava de 9 meses de gestação, a minha mãe veio a falecer. Como eu disse, ela tinha um câncer de mama, deu metástase no pulmão, acabou contraindo Covid, ficou 10 dias internada e acabou falecendo de múltiplas complicações, porque eu tava de 37 semanas de gestação. Então foi um período, assim, bem complicado da minha vida, porque eram várias notícias acontecendo ao mesmo tempo. Como eu disse, minha mãe faleceu, 15 dias depois o meu avô também faleceu de Covid. Nesse intervalo de tempo, meu pai e meus 2 irmãos também contraíram Covid, e eu grávida, naquela apreensão de será que vai acontecer a mesma coisa com eles? E se eu pegar Covid agora, eu tenho um filho pra criar. E ficou aquela turbulência até que meu irmão ele teve que ser internado em oxigenação máxima também, mais uma vez apreensivos, isso num período de 20 dias. Então a gente estava passando por um luto, a apreensão de meu irmão no hospital, eu grávida, porque como eu quis um parto normal, eu não sabia quando que eu poderia ter neném, então eu tava só esperando aquilo tudo. Foi um mês de extrema turbulência, eu lembro que a gente não tinha paz, a gente só acordava pensando assim, quando isso vai acabar? Naquela apreensão do meu irmão internado, com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, a gente ainda tentando raciocinar o que aconteceu, porque como foi protocolo de Covid, nós não tivemos velório, nem enterro da minha mãe, então, como não teve aquele ritual de passagem, a gente não entendia, sabe? Era como se ela só tivesse viajado e talvez ela voltaria. Era uma sensação muito estranha. Até que num domingo, meu irmão foi liberado, graças a Deus, ele conseguiu se recuperar bem. Domingo de manhã, meu pai buscou ele no hospital, a gente almoçou junto, aquela reunião de família, e eu fui pra casa. E nesse mesmo domingo, à tarde, a minha bolsa estourou. Então, assim, eu senti como o encerramento de um ciclo, né? Um ciclo de tristeza e de turbulência que a gente estava passando. Ali o meu filho nasceu. Mais uma vez, foi outro período muito complicado, porque eu queria um parto normal, eu não consegui, tive que fazer um parto cesáreo.
Mas, enfim, o Azaf nasceu. E o Azaf nasceu na pior época da minha vida, mas ele nasceu pra salvar a minha vida. Eu falo hoje, se eu não tivesse o meu filho naquele momento, eu não saberia o que ia acontecer, eu não saberia o que iria passar comigo, porque naquele momento a única coisa que passava na minha cabeça era: eu preciso ser forte porque eu tenho um filho, eu preciso cuidar de um filho. E ali passando aqueles primeiros momentos de puerpério, que só quem é mãe sabe que é um momento muito delicado. Você tá aprendendo, você tá passando pela transformação. E naquele momento ali eu deixei de ser a Larissa filha, eu não tinha mais a minha mãe, e agora eu passaria a ser uma Larissa mãe, eu tinha que cuidar de um recém-nascido. Então, assim, era tudo muito novo. Então, era uma aprendizagem diária. E no meio disso tudo, de toda essa turbulência, eu compartilhava a minha vida na internet. E isso acabou gerando uma conexão com os meus seguidores, né? De pessoas que passaram pela mesma coisa que eu. Até o início da maternidade, eu compartilhava as dificuldades ali sem filtro. Mas sempre, sempre de maneira bem humorada, porque era o jeito que eu sou. Então, às vezes eu fazia uma piada comigo mesmo, eu fazia uma piada do jeito que a gente fica acabada no puerpério. E isso começou a gerar conexão com o público. Então ali inicialmente eu consegui um público de 500 mil seguidores no TikTok e mais ou menos 40, 50 mil seguidores no Instagram. Comecei a compartilhar a minha rotina ali, o dia a dia, o Azaf foi crescendo, os meus versários. Cada fase que ele ia passando ali eu fui compartilhando as minhas dores. Até que em novembro do ano passado começou a outra fase da minha vida. Terminei um casamento de 5 anos, voltei para casa do meu pai e ali foi mais um período novo de não saber como eu ia lidar com aquilo. Eu já trabalhava com as redes sociais, porém aquilo, por mais que eu gostasse, que eu fizesse aquilo porque eu gosto, não era o meu trabalho principal, porque até então o meu trabalho principal era ficar em casa e cuidar de filho. Quando eu voltei pra casa do meu pai, eu fiquei pensando, como que eu vou compartilhar isso agora? Os seguidores sabiam, né, vinham, perguntavam diariamente por que eu tava numa casa diferente, o que tava acontecendo, e eu que sempre tive a minha vida exposta, eu ficava pensando, como eu vou falar isso pras pessoas? Falei, não, mais uma vez eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, do jeito que a Larissa é, com bom humor. Então eu gravei outro vídeo pro TikTok explicando de uma maneira bem humorada por que eu tava retornando pra casa do meu pai, e esse vídeo mais uma vez bombou. Foi o segundo vídeo que impulsionou a minha carreira, assim, que teve mais de 12 milhões de visualizações e as pessoas começaram a acompanhar. Então, de 500 mil seguidores eu pulei pra mais de 1 milhão, hoje com mais de 1 milhão e 200 mil seguidores no TikTok e mais de 200 mil seguidores no Instagram. Então, assim, foi outra época que, por mais difícil que eu tava passando, que era um momento delicado, foi um momento que eu cresci. Então, o que eu pude tirar com tudo isso? Isso foi uma maneira muito resumida da minha vida, muito, muito resumida, porque se eu for contar detalhes aqui, a gente faz um filme, um longa-metragem. Então, o que eu consigo tirar com tudo isso hoje é aquilo que eu não imaginava. Eu não imaginava ser mãe, eu não imaginava ter um filho, mas ele veio exatamente no momento que ele precisava vir. No que eu trabalhava com a minha mãe, nesse momento agora, da falta dela, veio a internet que supriu. E a minha vida tomou outro rumo e comecei a ter outro trabalho. De tirar aqui em todos os momentos, por mais difíceis que seja da minha vida, talvez a gente não entenda quando tá acontecendo, a gente até questiona por quê. Mas lá na frente tem uma chave que vira na nossa cabeça e a gente começa a encaixar tudo, que tudo tem o seu tempo. Por mais difícil que seja, a gente dá pra tirar um proveito. Às vezes situações que a gente passa difíceis na nossa vida, elas são pra crescimento, elas são pra amadurecimento. Até tenho tatuado no meu braço, que é, na tradução pra vocês, que é sem chuva, sem flores. Porque eu acho que por mais difícil que seja o período que eu passei, eu sempre pude colher algo bom. E hoje, por mais que eu carregue marcas do meu passado, de tudo, né, que aconteceu, eu posso tirar proveito. Tenho muitas coisas com que comemorar. Hoje meu filho é a alegria da minha vida. Eu amo o meu trabalho, amo o que eu faço, amo ligar a câmera, gravar e falar pra todo mundo. E poder alegrar o dia de alguém. A Larissa de 2 anos e meio, 3 anos atrás, não imaginava onde isso ia chegar, que ela ia impactar tanta gente. E isso é muito gratificante, eu sou muito gratificante pelo meu trabalho hoje. E é isso, minha filha. Então agora eu quero saber o que é memória pra você. Qual que é o nome da senhora? Josiane Teodoro. Deixa eu te perguntar, o que significa memória para a senhora? Qual que vem a primeira lembrança para a senhora, uma memória afetiva? Minha mãe. Sua mãe? Toda vez que vai lembrar alguma coisa, é a palavra mãe, Que vem? ela puxa. O nome? Giovana. Qual que é a primeira memória, uma memória afetiva que vem na sua cabeça? Meu avô. Seu avô, e por quê? Porque ele já faleceu e eu deve ser. Boa tarde, qual é o seu nome? Cecília. Cecília, deixa eu te perguntar, eu te falo memória, o que vem na sua cabeça, uma memória afetiva sua?
Acho que é a primeira vez que eu fui com a minha família pra praia, que é uma memória muito afetiva que eu guardo num lugar especial. Até hoje. Até hoje. Boa tarde, qual é o seu nome? Robert. Uma memória afetiva, quando eu te pergunto o que vem na sua cabeça? Vem na minha cabeça um almoço com a minha mãe e com a minha irmã, assistindo desenho e comendo nuggets. Boa tarde, qual é o seu nome? Ana Luísa. Quando eu te pergunto memória afetiva, o que vem na sua cabeça? Memória afetiva vem a minha mãe. Sua mãe? Por quê? Que ela faleceu e eu tinha 12 anos. Eu sinto muita falta dela. Qual é o seu nome? Bruno, Uma memória afetiva sua, o que vem na sua cabeça quando eu te pergunto? eu me lembro dos tempos de criança, né? Que a gente se reunia, ia jogar bola no final de semana. E os amigos, todo mundo dormia na casa da gente, do outro, tal, e assim ia revezando. Muito bom.